Olá pessoal, eu sou o Marcos Salazar e convido vocês a estarem aqui comigo hoje na estreia do nosso programa Agenda Saúde, que é um programa dedicado a passar informações confiáveis e qualidade de vida e saúde para a casa de vocês. E essa semana a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a obesidade, que é um tema que já assola toda a sociedade, que vem vinculado à cirurgia bariátrica. E para isso a gente convidou um especialista da área, um médico renomado, Dr. Paulo Reis. Obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar de um tema tão importante, uma doença que vem crescendo de forma significativa no Brasil e no mundo, que é a obesidade. Sim, a obesidade, inclusive, é uma dos problemas de saúde mais graves hoje em dia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Em 2025, a estimativa é que mais de 2 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso e 700 milhões de pessoas com obesidade. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11% em 2006 para 20,3% em 2019. A cirurgia bariátrica, pessoal, é um procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave. Ela ficou conhecida como redução de estômago, porque muda a forma original do órgão e reduz a sua capacidade de receber alimentos, dificultando a absorção de um número exagerado de calorias. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre os mitos e verdades da cirurgia bariátrica. Os mitos e verdades são conceitos criados pela população em torno da cirurgia bariátrica e da cirurgia metabólica. Isso aí a gente, eu como especialista em cirurgia bariátrica e metabólica, temos a obrigação de desmistificar o que realmente é verdade e o que realmente é mito. E é para isso que eu estou aqui hoje no seu programa. Excelente. A cirurgia bariátrica ela é uma solução mágica para a obesidade? Não. A cirurgia bariátrica não é uma varinha de condão que vai resolver todos os seus problemas e vai te emagrecer e vai curar a sua obesidade. A cirurgia bariátrica é apenas uma ferramenta que o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico, onde ele vai ter a chance de perder peso, controlar as doenças chamadas comorbidades que estão associadas à obesidade, porém, ele tem que cuidar dessa ferramenta. Doce ilusão ele achar que vai operar, vai ficar curado da doença e nunca mais vai engordar. Esse é o principal erro do paciente. É acreditar, ele sozinho, imaginar e acreditar que a cirurgia bariátrica é mágica, é uma varinha de condão e que vai resolver todos os seus problemas. Ela é segura, ela é eficaz, ela tem sucesso na perda de peso, mas o paciente tem que mudar hábito, mudar a qualidade de vida, fazer atividade física. Resumindo, cuidar da sua ferramenta, cuidar da sua cirurgia bariátrica e da sua saúde depois da cirurgia. Em relação ao risco, é uma cirurgia muito arriscada? A cirurgia bariátrica, ela tem um risco como qualquer outra cirurgia. O que eu digo para você, Marcos, é o seguinte, que isso aí é uma outra situação. O paciente fala, eu não faço cirurgia bariátrica, eu tenho medo de fazer bariátrica. Está errado. Ele tem que ter medo da doença obesidade. É ele que leva o risco para a cirurgia. O paciente que está com obesidade, ele tem porcentagem maior de fazer um infarto, fazer um derrame, fazer uma embolia dormindo. Verdade. Então, eu tenho medo de operar. Tudo bem, eu não estou aqui para convencer ninguém a operar. Mas eu, como cirurgião bariátrico e metabólico, sou obrigado a dizer para o paciente que está me ouvindo aqui que tem obesidade. Não quero operar? Respeito. Mas vai procurar um spa, vai procurar um tratamento clínico. Porque o risco você carrega toda hora, 24 horas por dia, a partir do momento que você está obeso, e aumenta mais ainda se você tiver as comorbidades causadas por ela, como diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto, esteatose hepática. Certo. Então, quais são os critérios para a pessoa fazer uma cirurgia bariátrica, doutor? Vamos falar do principal critério, o critério básico, o mais simples para o nosso telespectador poder entender. É o índice de massa corporal. Pelo índice de massa corporal, que é o IMC, nós vamos saber se o paciente pode começar a consultar com o cirurgião bariátrico para saber se ele pode fazer a cirurgia. E o IMC, ele é uma fórmula que é feita pegando a altura do paciente, Entendi. Dividido pelo quadrado da sua altura.
Certo. Produção, coloca para nós, por gentileza, essa fórmula que o doutor está falando para a gente conseguir compreender melhor. Então, olha para você ver aqui, ó. Isso aqui, o IMC, é o índice de massa corporal, certo? Certo. Então, aqui tá bem mais fácil, tá bem facinho. Então, peso, vamos falar o seguinte, 130 quilos, dividido pela altura ao quadrado. O que é altura ao quadrado? Altura vezes altura. Se esse resultado for maior ou igual a 35, esse paciente pode consultar com o cirurgião bariátrico. Teoricamente, os pacientes que já têm o IMC maior ou igual a 35 já podem operar. Eles têm obesidade grau 2 e poderiam operar. Teoricamente, poderiam. Mas tem que passar para ver se tem alguma contraindicação, outros critérios de avaliação. Então, não é em relação a peso. Não tem um peso mínimo. É de acordo com a altura e peso. IMC. Entendi. Que é um resultado, um cálculo que é feito pegando a altura e dividindo o peso dividindo pelo quadrado da altura. Em relação a... É só pessoas obesas que podem fazer a cirurgia bariátrica? Quando se fala de bariátrica, pacientes que têm a partir de obesidade grau 2. Né? Então, sim, é quem tem obesidade. E como é que é esse processo de recuperação pós-cirúrgico? O paciente, geralmente, como eu acabei de mostrar aqui, a cirurgia é feita hoje por laparoscopia ou por robótica. Então, o trauma cirúrgico da cirurgia bariátrica, o trauma de corte, de ser mais invasivo, cirurgicamente, ele diminuiu bastante. Então, a recuperação desse paciente, geral, claro que é uma cirurgia. Ninguém está aqui minimizando e falando que é simples, não. Ninguém está falando isso aqui, não. Mas hoje, a recuperação desse paciente e os riscos dessa cirurgia diminuíram bastante com o advento das cirurgias minimamente invasivas, igual a laparoscopia, a robótica. E a recuperação também. Porque se o trauma cirúrgico é menor, se a invasão no paciente, a agressão no paciente é bem menor, o paciente recupera com tranquilidade. Então, esses pacientes são pacientes aí, para você ter noção, a gente opera o paciente de manhã, à tarde está fazendo fisioterapia respiratória e caminhando. A grande maioria já está caminhando à tarde, né? Então, assim, diminuiu bastante essa questão, a questão da recuperação do paciente otimizou muito com a questão da cirurgia minimamente invasiva. Quais são os riscos e os benefícios da cirurgia bariátrica? Os riscos da cirurgia bariátrica são o risco de qualquer outra cirurgia, né? Como eu disse para você, o paciente traz o risco. Então, um sangramento, a embolia pulmonar, né? O paciente que já tem obesidade tem maior risco de fazer um infarto, um derrame, certo? E os benefícios é você ficar livre de tudo isso. É você ser submetido a uma cirurgia bariátrica, controlar o seu peso, controlar as comorbidades, as doenças causadas por essa obesidade e se afastar de todos esses riscos. Apneia do sono, hipertensão, diabetes. Ansiedade. Pode ter uma depressão, né? Normalmente uma pessoa que ela é mais sobrepeso, ela tende a ter esses, né, sintomas de depressão, ansiedade. A obesidade mexe com a autoestima, né, Marcos? Então, quer dizer, é difícil uma pessoa que está lutando com peso, eu estou falando de obeso grave, né? Falando de obeso grave. Então, nós estamos falando de pacientes que realmente já não tem mais expectativa de vida. Então, fica assim, tem queda de humor sim, ficam ansiosos. Né? E muita gente às vezes acha que esse paciente está assim porque quer. Entendi. E não é porque ele quer, ele tem uma doença. A obesidade é uma doença, caracterizada no CID-10. Então, ninguém é obeso porque quer. Ninguém é obeso porque tem um comportamento assim ou assado. Ele é obeso porque ele tem uma doença, simples assim. Como Sim. diabetes, como câncer, como hipertensão. É uma doença. É algo que... Como que é em relação o tempo de duração de uma cirurgia bariátrica? Em média, vamos falar aqui em média uma cirurgia bariátrica, ela vai durar em torno mais ou menos de 2 horas. Vamos falar isso aí, 2 horas. Certo, no caso para você fazer a cirurgia. E você pode me mostrar como é uma cirurgia bariátrica? Você tinha me pedido, eu mandei para sua produção aí um vídeo. Produção, coloca na tela para nós, por favor. Vou mostrar o modelo para vocês, o sleeve. O sleeve é uma cirurgia interessante, tem outros modelos, a gente usa outros modelos, mas esse aqui é uma cirurgia interessante, o sleeve. Para um pouquinho, por favor. Consegue parar? Aí, ó. Esses tipo um preguinho entrando aí que você viu, chama trocáter. A laparoscopia é justamente isso. Nós vamos aí, ó, entrar com as pinças para fazer a cirurgia por esses furinhos, por esse trocáter aí, ó. Pode continuar? Interessante. Então, você vê que não tem corte. Aí as pinças entraram.
Esse é o estômago. Esse é o estômago. É o alimento entrando de forma natural. Até antes da cirurgia. E aí, para um pouquinho. Isso aí é o sleeve. Vai fazer um ajuste nesse estômago. Olha para você ver. Vai continuar. Isso, para. Olha para você ver. Então, aquele estômago que estava ali, ele continua ainda tendo as partes básicas do estômago. Olha para você ver. Então, tirou a parte dele, fizemos uma gastrectomia vertical, foi retirada uma parte dele, mas ele continua um tubo. Agora é um tubo mais fino. Um tubo mais fino. Pode continuar? Então o paciente ele fica mais saciado com menos comida. Exatamente. E além disso, tem a questão metabólica, que você acabou de falar, que é o quê? Essa comida agora, para um pouquinho, essa comida agora que está entrando dentro de um tubo mais estreito, tem uma pressão maior. Então ele joga a comida mais rápida no intestino. Você pode ver que nessa cirurgia não mexi no intestino do paciente, não foi mexido no intestino. Mas essa mudança gera alterações hormonais, metabólicas no paciente, que causa saciedade não somente pela modificação, por esse ajuste no estômago, mas também uma resposta hormonal pós-estômago. Quando a comida, pode continuar? Quando a comida sai do estômago e entra, agora pode parar, entra para o intestino, você tem a saciedade liberada por esses hormônios. Então esse é o sleeve, uma cirurgia muito interessante, uma cirurgia que eu gosto muito de fazer, está dentro do meu arsenal, é uma das cirurgias que eu gosto muito hoje de estar fazendo ela, tá? Excelente. E você considera a cirurgia bariátrica uma cirurgia estética? Jamais. Jamais. A cirurgia bariátrica é um tratamento. Ela trata doença. Se a consequência dela com o emagrecimento é o paciente ficar magro, sentir bem, procurar plástica, é uma consequência. O paciente que procurou um cirurgião bariátrico, ele chegou para tratar uma doença. Não estamos preocupados com se tem queloide, se vai ter queloide, se vai ter... Não tem isso. Entendi. Quantos furinhos vai ter? Essa é uma preocupação que não tem. Eu não tenho essa preocupação. Uhum. Mas mas eu vou ficar magro... É uma consequência. Uma das ótimas consequências da bariátrica, né? Mas primeira coisa que ele me procurou é para voltar a ter saúde, voltar a viver. Entendi. Maravilha, doutor. Quero agradecer. Foi uma honra ter o senhor aqui no programa, esclarecendo todas essas dúvidas, que com certeza muita gente tem. Inclusive, eu tinha várias dúvidas. O senhor tem alguma rede social para o pessoal seguir você? Eu tenho rede social, pode procurar pelo meu nome mesmo no Instagram. Quem tiver curiosidade de ver vídeos interessantes, eu falo de MC, uma rede voltada mesmo para a parte educativa do paciente. Quem quiser, tá lá meu nome lá, só buscar nas redes sociais aí. Excelente. Espero poder contar com o senhor também em futuros programas. E muito obrigado você, telespectador, que nos acompanhou aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa Agenda Saúde.